Bom dia, igreja. Bom dia quem nos acompanha pelo YouTube. Vamos dar início à escola dominical. Quem estiver aí fora e for participar, peço que já entre aqui para o templo. Vamos começar fazendo uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um domingo, Deus, mais um dia do Senhor. Que o Senhor nos permite, Deus, nos reunirmos em torno da Tua Palavra para estudarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor revelou para nós. Por favor, ilumina as nossas mentes e permita que nós entendamos a Tua Palavra com profundidade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu estou um pouco cansado hoje e nervoso, porque é um tema que eu gosto muito. Finalizando a sequência das aulas de Doutrina da Aliança, a gente vai fechar com uma aplicação direta na doutrina da nossa igreja, estudando batismo, tá? Dentro da doutrina da aliança, como se encaixa o batismo, como a igreja entende o batismo, o que ele significa, quem participa dele, e principalmente, por que nós praticamos o batismo infantil. Isso pode ser uma dúvida para muitas pessoas, então nós estamos aqui para tentar explicar. Nós conversamos nas aulas sobre a doutrina da aliança, que a aliança ela é um modo como Deus escolheu se relacionar com o homem, ao longo de toda a história. Então, Deus estabelece em Adão uma ordem, uma aliança de obras, que dependia da obediência de Adão, ou para sua confirmação, ou para sua quebra. E nós entendemos pela Escritura que Adão escolheu quebrar a aliança, e imediatamente após a quebra da aliança das obras, Deus apresenta a promessa da aliança da graça. A aliança é um juramento, é uma promessa jurada por Deus de reverter aquilo que Adão fez na quebra da aliança das obras, de reverter os efeitos da queda. E a gente vê que no Antigo Testamento, o ápice da graça, a sua expressão mais plena, ela é estabelecida em Abraão, na aliança de Deus com Abraão. Aquilo que Adão, na aliança de obras, recebe como uma lei e como uma ordem, a ordem de sujeitar a terra e dominá-la, se multiplicar e enchê-la, Abraão recebe pela graça de Deus. Abraão recebe uma terra como herança, Abraão recebe uma descendência como herança, e ele então, a partir da promessa de Deus para Abraão, Deus constrói a nação de Israel em torno da sua constituição, que é a lei de Moisés, e Deus levanta um rei, que é Davi, que vai reinar sobre esse povo nessa área. A gente vê que a aliança ela é um compromisso de sangue que Deus administra soberanamente. Em Hebreus 6, fala que quando Deus não tinha nada superior pelo que jurar, ele promete por si mesmo. Ele garante a Abraão que ele mesmo vai cumprir as promessas. O que nós conversamos então na primeira aula foi o resumo de como essa aliança com Abraão se desenvolve no tempo. Na aula passada nós falamos sobre como a comunidade da aliança se desenvolveu ao longo do tempo. Como a família de Abraão se torna a nação de Israel, como a nação de Israel se torna, então, a igreja, o mesmo povo, com as mesmas marcas, os mesmos distintivos, a mesma constituição. A gente falou sobre o que representa essa comunidade, o que separa essa comunidade dos outros povos ordinários do mundo. E o que separa a comunidade de Deus, o povo da aliança, dos outros povos, é o sinal de membresia, é a marca de propriedade e pertencimento. E nós vimos que, na promessa de Deus a Abraão, Deus escolheu manifestar a sua promessa de uma maneira visível. Eu quero convidar os irmãos a abrir em Gênesis 17, para a gente estudar um pouquinho quando Deus institui esse sinal, quais são as palavras que Moisés registra e a intensidade que a Bíblia coloca na manifestação do sinal da aliança, na representação física da promessa. Gênesis 17, de 1 a 14. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações.
Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. A aliança de Deus é: todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em tua casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Quando Deus estabelece a aliança com Abraão, nós temos um sinal, a circuncisão, a remoção da carne do prepúcio, e aqui fala: esta é a aliança de Deus. O sinal da circuncisão, ele representa a aliança de uma maneira tão ideal, que ele é identificado não apenas como um sinal, mas como a própria aliança. Deus fala assim: esta é a minha aliança, vocês serão circuncidados. A circuncisão é tão importante que ela é a aliança. Ela é tão importante que é um sinal que representa a promessa tão idealmente, que ela é identificada com a própria aliança. Quem não adere ao sinal da aliança, quebra a aliança, macula a aliança e é eliminada do povo. E para a gente entender o que a circuncisão de fato significa, nós precisamos olhar 2 outros textos do Antigo Testamento. Eu peço que os irmãos abram em Deuteronômio 30, versículos de 5 a 6, e também em Jeremias 4:4. Deuteronômio 30, de 5 a 6, diz assim: o Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Aqui nós temos os elementos da promessa de Abraão. Você vai entrar na terra, e na terra você será multiplicado. Então, a terra e a descendência. Deus te introduzirá. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Veja só, a circuncisão que Deus vai fazer no povo de Israel, aquilo que o sinal da aliança representa, serve para que nós amemos o Senhor de todo o nosso coração, para que então nós vivamos. A circuncisão que acontece no coração é para dar vida. Isso é o que o Novo Testamento vai chamar de regeneração. A circuncisão aponta para a transformação do coração causada pela salvação, pela ação do Espírito Santo na vida de um crente. É isso que a circuncisão significa, salvação. Ao mesmo tempo, veja só, Jeremias, capítulo 4, versículo 4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. A falha em ter a circuncisão do coração é a ira de Deus. Se você não tem o coração circuncidado por Deus, o que você recebe é a condenação. Então, se você é circuncidado e você tem a circuncisão, você tem salvação.
Se você não tem a circuncisão do coração, aquilo para o que a circuncisão do corpo aponta, o que você tem? O fogo, a ira, que arde e não há quem apague. Ao mesmo tempo que o corte da circuncisão simboliza o corte da santificação, a separação entre o puro e o impuro para ser separado do mundo, a circuncisão também vai representar: você será cortado da aliança e cortado da vida para receber a ira de Deus, se você não tiver o coração circuncidado. O sinal da aliança, quando Paulo vai tratar sobre ele em Romanos 4, eu convido os irmãos a lerem também, Romanos capítulo 4, dos versos 8 a 13, diz assim: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. O que o Paulo está falando aqui é que a circuncisão que Abraão recebeu conferia-lhe o direito de ser herdeiro não só da terra de Canaã, mas herdeiro do mundo, herdar aquilo que Adão perdeu. E ele está falando aqui que a circuncisão foi dado como selo da justiça da fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Está em Gênesis 15, versículo 6. Ele creu assim como nós cremos, pela graça, mediante a fé em Cristo. Nós somos calvinistas, nós somos reformados, nossa doutrina da salvação é essa. E para significar essa fé que ele teve, ele recebe a circuncisão. Um sinal que significa salvação ou condenação, dependendo do seu comprometimento de vida com a aliança. E o que nós estudamos a semana passada é que essa realidade de Abraão, essa aliança que Abraão recebeu, é a aliança que nós recebemos hoje. Efésios 2, versículos de 12 e 13, fala que antes nós estávamos separados da comunidade de Israel, alheios à promessa das alianças, sem esperança, sem Deus no mundo, mas agora, pelo sangue de Cristo, nós que estávamos longe, fomos aproximados. Nós que não éramos Israel, nos tornamos parte de Israel. Nós que estávamos alheios à promessa, herdamos a promessa. É isso que Gálatas 3, de 26 a 29 fala. Se nós estamos em Cristo, se nós nos revestimos de Cristo, nós somos herdeiros de Cristo, herdeiros da promessa de Abraão. O que nós vimos a semana passada é que com o sacrifício de Cristo, o modo, a manifestação externa dessa promessa mudou. Uma vez que Cristo apresenta o sacrifício perfeito, uma vez que o sangue derramado pelos pecados foi de fato consumado, os nossos sacramentos, os nossos sinais de aliança não derramam mais sangue. Porque já houve o derramamento de sangue definitivo. O nosso sacramento agora, ele não é cruento, ele não é violento, ele não tem sangue em si. Ele é manifestado de uma outra forma. E a forma como o sacramento é administrado na nova aliança, a promessa é manifestada fisicamente, é através da nova circuncisão. Existe uma nova circuncisão no Novo Testamento. Existe uma coisa que é, em essência, igual à circuncisão, mas externamente muda a maneira de ser feito. Veja só, o Novo Testamento é muito claro em afirmar, em diversas instâncias, que gentios não precisam ser circuncidados.
Atos 15 teve um concílio da igreja só para tratar disso. Paulo fala isso em Romanos, Paulo fala isso em Gálatas, Paulo fala isso em Efésios. Não precisa circuncidar gentios, a circuncisão não é mais a regra. Mas se antes, na aliança de Abraão, a circuncisão era tão perfeita em representar a aliança, que a circuncisão era a própria aliança, se a aliança de Deus estava na carne de Abraão, por Abraão ter sido circuncidado, e Abraão e Isaque foram introduzidos nesse relacionamento com Deus, através da circuncisão, e agora ela não vale mais? O que preenche o vácuo? O que fica no vazio? Nós ficamos sem um ritual de introdução, nós não temos mais um modo de identificar quem está dentro e quem está fora. Como nós separamos quem faz parte da comunidade e quem não faz? O Novo Testamento nos dá, em Mateus 28, uma nova ordem. E eu vou convidar os irmãos para lermos o que Jesus fala. Qual é a ordem, qual é a comissão da igreja cristã? Mateus 28 diz assim, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui nós temos uma ordem explícita, o estabelecimento de um mandamento. Eu tenho autoridade. Uma vez que eu tenho autoridade, vão às nações, façam discípulos dessas nações, e o modo através do qual os discípulos devem ser feitos é: batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a guardar os mandamentos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós fazemos algo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que nós fazemos é na autoridade. Ele estabelece isso no versículo anterior. A minha autoridade é completa, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então vão e façam discípulos, batizando-os com a minha autoridade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como meus representantes, meus embaixadores. Veja só que traço importante. Primeiro de tudo, o que nós estamos fazendo no batismo? Marcando como propriedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqueles que recebem o batismo. Quando fala batizando em nome do Pai, o termo original é literalmente lavando ou imergindo ou submergindo ou mergulhando para dentro. O em ali, a preposição em, literalmente precisa denotar um movimento de inclusão. Aquilo que está fora e está adentrando alguém. Então nós estamos literalmente sendo incluídos dentro da Trindade. É isso que o batismo representa. Uma inclusão, uma lavagem ritual que representa sermos incluídos no nome do Deus Triuno. Quando as pessoas falam, o batismo é a minha profissão de fé, isso é uma deturpação profunda da mentalidade individualista moderna do texto bíblico. Ninguém pensava assim na época de Jesus. As pessoas pensavam de maneira corporativa, pensavam no povo, pensavam na comunidade. Nós falarmos, o batismo é a minha profissão de fé, torna o batismo um ato próprio do ser humano. Mas com a autoridade de quem que o batismo é feito? Em nome de quem o batismo é feito? E veja só, quem atua no batismo? Nós vamos ver, e eu entendo que se prestar atenção vai ser bastante nítido, que todos os versículos que são prescritivos do ato de batizar, traz o batismo como um sacramento passivo. Não é algo que nós fazemos, é algo que nós recebemos. Nós não nos batizamos, nós somos batizados. Nós não declaramos no batismo.
Deus declara. Não é a nossa promessa, a aliança, que é figurada no batismo. É a promessa de Deus. Não somos nós que garantimos aquilo que o batismo representa. É Deus. O batismo não é sobre nós. O batismo é sobre Deus. Veja só. O batismo, tem água? O batismo, ele pode ser resumido, o seu significado, como sendo o vínculo da unidade. Nós somos batizados para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa que o batismo é o modo de ser unido a Deus, de ser ligado a Deus. Essa ligação é para a salvação? Sim. Ela também pode ser para a condenação, isso nós vamos ver mais para frente. Se você não se manter digno da vocação a que foi chamado. Mas veja bem, todo mundo sabe o que é o batismo. Batismo significa lavar, isso é em Marcos 7, vocês observam a lavagem ritual de copos e camas. O batismo pode significar, por exemplo, mergulhar sem submergir. No Antigo Testamento, quando estavam os rituais de purificação, tinha um dos rituais em que você sacrificava um passarinho, e você drenava o sangue do passarinho, e aí, para você pegava o outro passarinho, e você molhava no sangue do primeiro passarinho. Obviamente, não tem sangue suficiente para você submergir o segundo passarinho inteiro. Mas a tradução grega do Antigo Testamento fala assim, você drene o sangue do primeiro pássaro, e você batize o segundo no sangue do primeiro. Ao mesmo tempo, quando Nabucodonosor recebe um julgamento de Deus, e ele perde a consciência, e ele vai viver no meio dos pastos e com os animais e as bestas, fala que ele fica molhado do orvalho, como um animal. E ali, a palavra grega da tradução do Antigo Testamento é, Nabucodonosor é batizado com o orvalho. Obviamente, ninguém é submergido no orvalho. Mas, aquilo que o batismo é uma declaração de Deus, do que Deus promete, que Deus fará dentro da sua aliança. E dentro disso, nós podemos olhar textos bíblicos e ver o que Deus promete que vai fazer. Como Deus promete que vai nos purificar. E eu convido os irmãos a abrirem em Ezequiel 36. Porque se nós compreendemos que o batismo é sobre Deus, e nós entendemos que a Trindade age de um modo específico, nós vamos saber que quem salva o homem é a ação do Espírito Santo, aplicando o sacrifício de Cristo, cumprindo o decreto do Deus Pai. E aí, quando Deus promete nos salvar, no Antigo Testamento, em Ezequiel 36, versículos de 25 a 27, diz o seguinte: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Veja só, o momento em que Deus promete nos purificar do pecado, fazer aquilo que a circuncisão simbolizava, lembra? A circuncisão era a remoção do coração, do corpo, né, da carne aqui, da regeneração do coração. Quando Deus promete que Ele fará isso, Ele vai tirar de nós o coração de pedra, vai colocar em nós o coração de carne, Ele vai fazer com que o Espírito dEle habite dentro de nós. Ele vai nos salvar, Ele vai nos purificar do pecado. É literalmente o que está escrito aqui. Ele fala assim, eu vou aspergir água pura sobre vocês. Por que Ele fala em aspergir? Porque todos os rituais do Antigo Testamento, todas as purificações cerimoniais, eram pela aspersão do sangue do sacrifício no altar. É assim que as coisas são purificadas, ritualisticamente falando. Então, o que Deus vai fazer para nos purificar os pecados? Vai nos aspergir
com água. Veja só, tem outra promessa, Joel, capítulo 2. Convido os irmãos, eu vou ficar 40 minutos aqui para achar Joel. É logo depois de Oséias, né? Mas é tudo muito pequenininho. Joel 2, versículo 28. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. E aí a gente pega essa promessa do derramamento do Espírito e a gente vai lá para Atos 2. Atos 2, quando Pedro está fazendo o discurso dele, o versículo de 1 a 4 fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Versículos 16 e 17. Mas o que ocorre, Pedro falando, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Aquilo que Joel promete do derramamento do Espírito Santo acontece pelo derramamento dessas línguas de fogo sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Pedro está falando aqui, eles receberam o Espírito de cima para baixo. E quando o Antigo Testamento estava prometendo nos colocar como habitação do Espírito, ele fala: vou aspergir água pura sobre vós. Tudo aquilo que nós recebemos como salvação e ação de Deus nas nossas vidas, nós recebemos pela ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos é derramado pelo Pai. O movimento é de cima para baixo. A purificação é pela aspersão do sangue. É por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil, quando vai batizar, entende que o melhor sinal não é o único sinal. E aqui é uma distinção que todas as igrejas fazem, mas as igrejas que são sensatas não fazem isso como um ponto de discórdia última. O modo de batizar. Mas é por isso que nós batizamos por aspersão. Nós entendemos que batismo não significa submergir. Significa submergir, imergir, lavar, mergulhar, molhar, dependendo do contexto. Nós entendemos que aquilo que nós recebemos no batismo vem pelo Espírito Santo. Nós entendemos que o Espírito Santo vem a nós por derramamento. Por isso nós derramamos água. Pois não? O microfone. A gente está batendo nesse ponto aí, mas o significado grego realmente da palavra é imersão, não é isso? O significado primeiro é imersão, mas o significado das palavras gregas, elas têm um campo semântico abrangente. Sim, então, geralmente, vai depender do significado. Tem uma parte de um texto que nós vamos ler no próximo slide, 1 Coríntios 10, que a mesma palavra é usada, baptismo, e é impossível que seja imersão, e a gente vai ver no contexto na hora certa. Aí a minha dúvida é só se teria alguma diferença na questão do ato, né? Porque, por exemplo, o ato de batizar é um mandamento humano. Então, assim, eu sou batizado por outro homem. Agora, o derramamento do Espírito, realmente, ele vem do alto, né? Então, é Deus que está derramando o Espírito, está nos purificando do alto. Sim. Então, de repente, possa haver uma diferença no que a gente está falando. Uma coisa é ser batizado por outro, que pode ser por aspersão, por imersão. Não pode haver diferença, porque o nosso batismo com água precisa representar o nosso batismo com o Espírito Santo. Um tem que ser o identificador do outro. Eu tenho que ver o batismo com água e pensar e entender que aquilo representa o que o Espírito Santo faz. Mas o batismo com água não pode vir depois, às vezes muito depois, e a gente já teria recebido pode vir depois, pode vir antes. Derramado do Espírito Santo. A ordem cronológica não importa. Ela pode vir antes, pode vir depois, pode acontecer exatamente no mesmo instante. Isso vem da operação soberana de Deus. Quando o Espírito Santo vai agir, o vento sopra onde quer e ninguém comanda. Essa questão do ato do batismo, você receber o Espírito ali,
é que, biblicamente, não tem solidez. Né? Isso. O batismo não é uma mágica. Você vai para o batismo convertido, você vai para o batismo sem ser convertido, você morre batizado e vai para o inferno, porque você não é convertido. A forma. Até dá o microfone, porque senão não vai sair na transmissão. Desculpa. Minha dúvida com relação ao que está sendo batido aqui é justamente essa diferença, né? Quem está falando muito do derramar do Espírito, né? Do santificar através da aspersão e derramamento de sangue, creio que isso seja uma coisa, e o batismo, o ato de batizar, Tá. às vezes pode ser outra, né? Vamos- Como você falou, né? O batismo ele pode acontecer em momentos diferentes. Você pode ser santificado pelo Espírito Santo e não deu tempo, por algum motivo você não foi batizado. Então, às vezes, a comparação, que às vezes não tem um entendimento muito claro. A gente Vamos estudar os outros o derramar textos. do Espírito, né, do céu com o batismo, e por isso que o batismo é por aspersão. Vamos Só um estudar detalhe. os outros textos, que isso vai ficar claro. É só para a gente lembrar que o ato do batismo ele é representativo. Ele não é um ato em si poderoso. Sim. Se ele tivesse poder absoluto, o ato do batismo, aí eu concordo com você que nós íamos ter que achar um jeito de fazer do jeito certo. E é só ter um jeito de fazer. Mas não tem poder no ato do batismo. É isso que é fundamental que a gente entenda. O batismo é um ato simbólico de inclusão no povo de Deus. Ele em si não tem poder nenhum. Vamos ler os outros textos, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Quando a gente fala do batismo como o vínculo da unidade, o ritual que nos insere num relacionamento pactual com Deus, a gente fala que isso vem de uma maneira externa, na igreja, e de uma maneira interna, através da ação do Espírito. A gente tem que levar as duas coisas em paralelo, em uma tensão, não tem como resolver. Qualquer modelo que a gente adote vai ter essa tensão. Mas vamos ver alguns textos que são textos doutrinários. Veja só, eu tento evitar textos narrativos, porque as narrativas precisam de um contexto histórico, depende da sua hermenêutica, depende das regras de interpretação que você está tendo, para tentar tirar uma prescrição, uma ordem de uma narração. É uma coisa um pouco mais complicada. Agora, textos epistolares, cartas de doutrina, são muito mais explícitas e muito claras. Veja só, Colossenses 2, versículos de 11 a 12. Nele, em Cristo, veja só, Colossenses escrito de Paulo, apóstolo aos gentios, escrevendo a uma igreja gentílica. Nele, em Cristo, também fostes circuncidados. Paulo afirma que gentios são circuncidados, não por intermédio de mãos, ou seja, não é no corpo, não é no prepúcio masculino, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aqui a gente tem a velha noção do Antigo Testamento, da circuncisão do coração, que Moisés fala lá em Deuteronômio 30, da circuncisão no coração que Deus promete, junto com a aspersão de água, junto com o derramamento do Espírito. Nós recebemos a circuncisão de Cristo. Quando, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja bem, circuncisão no Antigo Testamento aponta para a circuncisão do coração. Circuncisão do coração no Novo Testamento é significada externamente no batismo. Os dois movimentos apontam para dentro, para uma realidade do coração, que é a regeneração. A manifestação externa é diferente. Mas é a mesma coisa que você ter uma placa apontando para frente e a outra placa apontando para trás. Mas as duas placas apontam para a mesma cidade. É mais ou menos isso. Você tem uma realidade do coração, que é a conversão, a regeneração, a mudança, a circuncisão disso aqui, que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. E isso é uma ação do Espírito Santo. E a gente vai ver no próximo versículo. Uma era antigamente simbolizada na circuncisão, agora simbolizada no batismo. Tito, capítulo 3. Veja só como essa regeneração acontece.
Tito 3, versículos 5 e 6. Não por obra de justiça, praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós temos o derramamento, nós temos a lavagem, nós temos a ação do Espírito e nós temos a regeneração. A purificação, a lavagem dos pecados é tirada de nós por um lavar, um batismo, um derramamento do Espírito mediante o sacrifício de Cristo. Então veja bem, o batismo representa a mudança do nosso coração. O batismo representa a nossa purificação. E ao mesmo tempo ele representa a novidade da nossa vida. Romanos, capítulo 6. Convido os irmãos a continuarem me seguindo, que hoje é texto bíblico atrás de texto bíblico. Romanos, capítulo 6, versículos de 3 a 4. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados, nós não nos batizamos, nós recebemos o batismo, nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja só, vocês estão pegando que toda vez que fala de batismo, nós estamos sepultados com ele, nós estamos unidos a ele, na semelhança do que aconteceu com ele, acontece conosco. E aqui fala do mesmo jeito que Cristo morre, e então ele ressuscita, isso acontece conosco, para que nós andemos em novidade de vida. Nós andávamos de uma maneira pecaminosa, suja dos nossos pecados, então nós somos unidos a Cristo pelo lavar regenerador do Espírito Santo, nós somos unidos a Cristo, que é a vida, então nós que éramos mortos em nossos delitos e pecados, passamos a ter vida juntamente com Cristo. E agora a nossa atitude muda. Agora nós andamos em novidade de vida. Agora o que nós fazemos com as nossas mãos, as nossas obras, para o nosso próximo, é novidade. Então o batismo representa as novas obras. Aquilo que nós fazemos de novo, a novidade de vida que nós obtemos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Mas veja bem, nossa regeneração, nossa purificação dos pecados, nossa novidade de vida, mas nada disso é alheio ao que veio antes. Nada disso está longe do Antigo Testamento. Veja só, Gálatas 3, 26 a 29, eu já comentei sobre esse texto. Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Soteriologia calvinista. Reformado. Salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Por quê? Porque todos quantos fostes batizados, vocês não se batizaram, vocês não declararam nada, todos que receberam o batismo em Cristo, para dentro de novo, está aí essa preposição de fora para dentro, adentrando Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Olha a ideia de união novamente. Eu estou vestido de Cristo. Ele está em mim, eu estou nele. Ele é a minha roupa. Ele é aquilo que me cobre. Ele é aquilo que está sobre mim. Dissarte, desse modo. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo. Olha a unidade de novo. Nós somos um em Cristo. Por quê? Porque nós fomos batizados em Cristo. Nós fomos unidos a Cristo. Batismo é o vínculo da unidade. E veja só, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Qual promessa?
a promessa de a minha aliança estará na tua carne, ela será contigo e com a tua descendência depois de ti, será aliança perpétua para ser o seu Deus, vocês sendo o meu povo. Essa aliança, essa promessa. Por quê? Porque nós vimos na primeira aula que todas as promessas, todas as alianças encontram o seu propósito em Cristo. E se nós somos unidos ao propósito da aliança que é Cristo, nós estamos lá, na aliança, dentro dela. E como nós somos inseridos nessa aliança? Sendo batizados para dentro de Cristo. Deixa eu botar um pouquinho só de areia na conversa. Lá vem. Assim, a gente consegue enxergar nisso, a questão de nós sermos, a nossa crença presbiteriana, ela ser aliancista. O que é isso? É quando você entende que Deus é uma coisa só, de Gênesis a Apocalipse. O que Deus prometeu lá em Gênesis, Ele vai prometendo dentro da Bíblia, Ele vai cumprindo o seu propósito, e é uma coisa só. Ou você entende que Deus fez uma promessa para para Adão, não deu certo, Deus voltou para o escritório da Trindade, refez o plano, agora vai dar certo, vou lá, faço uma promessa para Abraão, aí deu ruim, aí ele volta lá, apaga tudo, volta lá para o escritório da Trindade, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma promessa em Cristo, uma coisa nova, tudo pedacinho. Que Deus é esse? O nosso Deus, a Bíblia fala que é um Deus que não muda. É um Deus que não erra. Ele é um Deus eterno. Não existe tempo para Deus. Não existe lá antes da fundação do mundo e depois do Apocalipse. Para Deus é tudo uma coisa só. O plano de Deus é um. A aliança feita é uma. Que ela vai... não é reformulando, é se refazendo, é se inovando com a mesma substância. Expandindo. Hã? Ela vai se expandindo. Se expandindo, esse é o termo melhor, graças a Deus. Ela vai se concluindo com as expansões que Deus vai pondo. Ou então, Deus errou. Bicho, é simples isso. Se não é uma coisa só, Deus errou. Dá para entender? Agora, aí existem as minhas dúvidas, puxa, não gosto muito disso, eu não gosto muito daquilo, se fosse assim, se fosse assado. Beleza, bicho, eu também tenho as minhas. A única coisa que eu digo é Deus não errou. E Deus é um só. E a ideia de Deus é perfeita. Então, começou e vai acabar. É por isso que a Bíblia fala que nós fomos escolhidos quando nós fomos batizados. Não, antes da fundação do mundo. Não é isso? Não. Não é isso? Nós não fomos escolhidos quando nós fomos batizados? Não. Nós não fomos escolhidos quando nós aceitamos a Cristo? Não. Não, também não? Não. Não. Quando que nós fomos escolhidos? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Para, bicho. Para. Não existe lógica nisso. Simples assim. Você quer entender Deus com lógica? Está ralado, parceiro. Não existe lógica nisso. Eu não fui escolhido quando eu ouvi a mensagem e me converti, eu não fui escolhido quando eu me batizei, seja por imersão, por aspersão, por emulsão, eu não fui. Eu fui escolhido antes da fundação do mundo. É por isso que Deus é um só, porque Ele é o cara. Quando a gente fala da doutrina do batismo, a gente tem que entender que esse é um assunto periférico. Ele é importante, ele divide igrejas no modo de fazer. Salva. Mas ele não salva, ele não é um assunto central, tanto que o Novo Testamento em nenhum lugar pretende fazer uma teologia do batismo. É por isso que a gente está pegando textos de vários lugares, porque não tem um núcleo central, igual tem a salvação pela fé, que a gente vai lá em Romanos 5 e está tudo lá. Não tem. Por quê? Porque é um assunto que na cabeça dos apóstolos era importante, mas era uma coisa assim, parece meio um tanto quanto natural da igreja, era o normal, tá pedindo para falar ali. Então assim, a gente precisa olhar textos em vários lugares da Bíblia para termos uma ideia real
do significado mais profundo. Por favor. Então, professor, o senhor falou vários textos, tem um aí que o senhor falou que nós somos sepultados com Cristo. Sim. E não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu não Sim. tenho mais desejos próprios, é o desejo de Cristo que está em nós. Né? Sim. Assim seria perfeito, né? Mas é exatamente isso. É o reconhecimento de Deus na nossa vida, desde o começo, né? Quando Abraão entregou seu filho, aquilo que ele mais amava, né? Ele estava falando que não era ele, não era o desejo dele que era para ser, era o desejo de Deus. Sim. Então é a entrega mesmo do eu que é o batismo, é a simbologia da entrega, do reconhecimento, né? Que somos. Quando a gente fala que o batismo é uma declaração da promessa de Deus, quem está falando é Deus, a gente não está tomando isso levianamente. Por quê? Porque tudo aquilo que o batismo representa, a gente viu aqui: regeneração, purificação dos pecados, novidade de vida. O que a gente faz para ter essas coisas? Se nós somos calvinistas, a resposta é nada. Nós somos regenerados pela graça irresistível da ação do Espírito Santo. Nós somos purificados pela aspersão do sangue de Cristo. Nós andamos em novidade de vida pelo poder do Espírito Santo que nos santifica a cada dia. A gente não está fazendo nada do que o batismo representa. Quem fez a aliança? Quem jurou a aliança? Quem se interpôs com o juramento? Foi Deus. A aliança é dele. Inclusive, nem deixa Abraão jurar junto com ele. Não, Abraão jura, nem jura. Abraão fica quietinho no canto dele. Fica de lado, na olhando. cerimônia dos pedaços, Abraão não passa no corredor de altares, em Gênesis 15. Quem faz a declaração em Gênesis 15 é o fogareiro fumegante, é a teofania representando Deus. Agora, quando os nossos irmãos que discordam da doutrina do batismo infantil falam assim, não tem um exemplo de um batismo infantil na Bíblia, eu discordo. Eles falam, não tem um exemplo do batismo sendo aplicado propositalmente a um descrente. Eu discordo. E é o último versículo que nós vamos ver. Quando o batismo é atribuído para juízo. Isso está em 1 Coríntios 10, de 1 a 6. Eu estou no 11. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Veja bem, povo de Israel, Antigo Testamento, está no Êxodo, Moisés abre o Mar Vermelho, e o povo de Israel é submerso, não, eles não são submersos, eles passam a pé enxuto. Eles estão sob a nuvem de Deus, a coluna de nuvem que os protege do calor do deserto, e eles são submersos na nuvem? Não. De novo, a nuvem está sobre. E isso, Paulo está dizendo, isso que eles passaram, esse evento histórico, é o batismo deles. O que o batismo representa para vocês hoje, eles experimentaram lá. A mesma coisa. Por quê? Porque eles bebiam de uma fonte espiritual. A pedra que eles bebiam era Cristo. Existia uma unidade, existia um relacionamento, eles bebiam de Cristo no deserto. Eles foram batizados. Agora eu quero ver, quem vai me dizer que não teve um bebê atravessando o Mar Vermelho? Não teve um bebê embaixo da nuvem do deserto. Durante 40 anos não nasceu uma criança em Israel. Nasceu porque foi a segunda geração que entrou, né? Aqui nós temos o batismo
sendo aplicado a bebês, uma situação em que envolvia crianças, envolvia toda a comunidade e a maioria descrente. O batismo sendo um instrumento que serviu para eles de juízo. Por quê? De novo, porque Deus, veja só, a decisão nunca está na pessoa. A decisão nunca está na pessoa. Porque Deus não se agradou deles. Batizados na nuvem, batizados no mar, bebendo de Cristo, não se agradou deles. E eles são exemplo para nós, para que nós não façamos o que eles fizeram. Que nós não passemos pelo batismo, que nós não bebamos de Cristo, para Cristo não se agradar de nós. Que isso não aconteça conosco. É baseado nesses textos que nós precisamos pensar então. Quem vai receber o batismo? Quem vai receber? Se o modo que nós vamos aplicar não é tão relevante assim, é importante, mas é secundário, tanto que as igrejas sensatas não brigam, normalmente, pelo modo do batismo, elas brigam por quem vai receber esse negócio. Eu vou dizer o que eu acho que tem que ser. Tem que ser só quem é regenerado, purificado pelo derramar do Espírito Santo e anda em novidade de vida. Agora, como eu vou achar essas pessoas? Quem acessa o coração? Nenhum modelo batismal consegue fazer isso. Se você batiza por uma profissão de fé, você batiza descrente, porque pessoas mentem. Veja só, olha o raciocínio. O sinal da nova aliança é o batismo. A nova aliança é só com os eleitos, é só os salvos. Portanto, eu vou batizar... Complete a frase. Só os salvos. Os salvos. Não é quem professa, é quem é salvo. Se você quer ter essa ideia purista, meu querido, você não vai batizar ninguém. Se você quer ter plena convicção da salvação de alguém para batizá-lo, você vai desobedecer o mandamento de Cristo. Porque você nunca vai ter essa certeza. Nunca, jamais, você vai saber quem é um eleito de Deus. Isso é de Deus. Agora, eu posso saber quem está incluído na comunidade da aliança. Eu posso saber quem está sendo... Olha só, o que Jesus falou em Mateus 28? Façam discípulos, eu posso saber quem é um discípulo. Como eu faço um discípulo? Batizando e ensinando. Eu posso saber quem eu estou ensinando. Olha que interessante. Eu consigo identificar quem vem para a igreja e ouve a pregação da palavra. Eu consigo. E quem começa a viver de acordo com aquilo que escuta, eu posso ter um juízo de caridade e falar, você é membro da minha comunidade. Então vem cá e receba o selo da minha comunidade. O que não significa que você está Não significa que é salvo. Nunca. E é por isso que nós praticamos o batismo infantil. Porque em tudo o que o Novo Testamento fala de discípulos, crentes, ele fala dos filhos dos crentes. Não existe uma coisa que é uma prerrogativa de um discípulo adulto. Não existe uma coisa que é prerrogativa de um discípulo que professa. Veja só. O discípulo, ele é ensinado a guardar todas as coisas que Deus tem ordenado. Eu quero ler por último. Não é por último, não. Vou ler tudo isso aí, se Deus deixar. O pastor está ali para cronometrar o tempo, ele vai brigar comigo, mas não tem problema. Hoje não tem problema. Pode brigar, pastor. Efésios, capítulo 6. Versículo 1 e 2. Filhos, olha uma categoria interessante aqui. Filhos, sem nenhuma qualificação, sem nenhuma restrição. Sem idade cronológica nenhuma. É filhos. Você que nasceu do seu pai, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Da onde vem esse mandamento? Do Decálogo. Da lei de Moisés.
aonde a lei deveria ser inculcada nos filhos, devia ser escrita no umbral da porta. É daí que Paulo está tirando. E aí ele pega esse mandamento da lei e fala assim: filhos da igreja de Éfeso, gentios, cumpram essa lei de Moisés aqui, ó. Honra o teu pai e a tua mãe. Quem recebe mandamento de Jesus? É um Zé da esquina ou é um discípulo? Eu acho que é um discípulo. Mas, vamos continuar em Efésios 6, versículo 4. Vós, pais, Nada não contra você, viu, Zé? Oi? O Zé da esquina não é esse aí, não, né? não. Esse é o Zé daqui. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Você cria, você inculca a criança, não é em qualquer caminho, não é em qualquer filosofia de vida, é na lei de Deus. Esse princípio aqui, eu estou quase vendo Paulo repetir: tu os inculcarás a teus filhos, dela falará sentado na tua casa, andando pelo caminho, deitar-te, levantar-te, subindo e descendo, escreve na porta, escreve na testa, amarra na tua mão, ensina o teu filho. Veja só, a criança, o filho, recebe um mandamento. O filho é mandado ser criado na disciplina, na demonstração do Senhor. Em 1 Coríntios 7,14 fala que o marido incrédulo, né, é santificado no convívio da esposa, a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. Por quê? Porque se não fosse assim, é como está o texto, vossos filhos seriam impuros. Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, eles são santos. E santo significa separado em consagração. Participante da igreja. Veja só, Mateus 19. Algumas crianças querem chegar a Cristo. Os discípulos falam: não perturbem o mestre. E Jesus fala o quê? Não me perturba mesmo, estou pistola. Não. Ele fala assim: deixa vir a mim as criancinhas. Não as impeçam, porque delas é o reino de Deus. E o sinal que representa esse reino? É delas também? Não pode. O reino é delas. E o sinal do reino? Não pode. E o sinal da comunidade? Não pode. Não pode. Veja só, Mateus 21, esse texto é interessante. Mateus 21, 15 e 16. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indagaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Vocês não leram o que o salmista escreveu? Que é da boca de crianças. Vem cá, crianças que mamam no seio da mãe, elas costumam fazer profissão de fé? Elas costumam entender salvação pela graça mediante a fé em Cristo? Elas costumam entender a substituição penal de Cristo na cruz, carregando os nossos pecados e nos salvando? Geralmente, intelectualmente, não. Mas elas apresentam perfeito louvor. Como? Como é que João Batista, na barriga de Isabel, consegue ouvir a voz de Maria, que estava grávida de Jesus, e se alegrar no ventre da mãe dele? Será que a gente poderia batizar João Batista quando ele nascesse? Nasceu batizado já. Ele nasceu batizando, né? Veja só, Atos capítulo 2, versículo 39. Quando um bando de homens entende que eles crucificaram o Messias, eles falam para os apóstolos assim: e agora? O que faremos para ser salvos? E aí Pedro responde assim: arrependei-vos e sede batizado para receber o dom do Espírito. Por quê? Qual é o motivo deles serem batizados? Porque para vós outros é a promessa, para vossos filhos,
para todos os que estão longe, para todos os que o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para nós e para nossos filhos, se o Senhor nos chamar e se o Senhor chamar os nossos filhos. Eu entendo que se Deus não quisesse salvar o meu filho, não me daria o meu filho. Porque eu vou fazer todo o esforço humanamente possível para criá-la na disciplina e na demonstração do Senhor. Para que ela obedeça ao mandamento de honrar o pai e a mãe no Senhor. Para que ela se aproprie da promessa que foi feita no Antigo Testamento. Para que ela participe da comunidade da aliança. E nesse ambiente, então, ela não só participe externamente, mas ela receba o Espírito que é simbolizado no batismo, e então nele receba a sua regeneração, a purificação dos seus pecados e ande verdadeiramente em novidade de vida. É por isso que nós batizamos os nossos filhos, porque eles são herdeiros conosco da promessa. Porque o batismo não é sobre nós, é sobre a promessa de Deus para nós. Não é sobre o que nós fazemos ou nós professamos, é sobre a declaração de Deus, de eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. O batismo representa o que Deus faz por nós, quando Deus quer fazer por nós. É isso, a soberania pura. Você está encerrando? Sim. Algum questionamento, alguma dúvida? A dúvida tem um monte, né? Alguém vai externar as dúvidas? A grande diferença, meu querido, entre batizar criança e não batizar criança é o peso que você dá ao ato do batismo. Se você entende que batismo é meio de salvação, então não batize criança, não batize adulto, não batize adulto, não batize... Deixa eu só fazer um adendo. Ah? Eu falei que eu não ia, mas eu vou fazer um adendo. Nós batizamos as nossas crianças porque o batismo é o vínculo da unidade. Sendo o vínculo da unidade, Jesus Cristo falou que a criança é dele. Jesus Cristo falou que a criança tem que ser unida no corpo da igreja. Jesus Cristo falou que os filhos são santos. Então, por eles serem unidos a Cristo, eles recebem o vínculo da unidade. É isso. Se você entende que o batismo é um ato simbólico, batize seu filho. Ele faz parte do povo de Deus, ele faz parte dessa aliança. Ele está no time, certo? Porque senão a gente tinha que batizar todo dia todo mundo. Se batismo é salvação, e salvação eu perco, se eu pecar, eu vou perder meu batismo todo dia. Eu vou andar com um balde d'água do lado e jogando. Gente, é muito coerente essas coisas, né? Lembrando que o que o Rafa falou, isso não é doutrina de salvação. Batismo não salva. O que salva é a fé em Cristo. Isso é indiscutível. Tá certo? Alguma dúvida? Pastor, alguma colocação a mais? Vem aqui para sair aqui na gravação. Oi? Só sai você? Não, mas tem o som, então sobe ali, pastor. O senhor não está tão bonito assim, mas pode sair na gravação. Ok, só fazendo uma observação. Alguém pode perguntar, mas não está tão claro o batismo infantil na Bíblia. Aí nós vemos a família do carcereiro sendo batizada, a família de Lídia. Aí nós também dizemos, exatamente, e nós dizemos, mas a gente não vê nenhum adolescente também sendo batizado na Bíblia. A gente não vê nenhum jovem sendo batizado na Bíblia. Então, assim, alguém diz, mas Jesus disse que aquele que crê será salvo e será batizado. Ali é uma situação de fronteira, não é? O povo está saindo do judaísmo para o cristianismo. Então, ali os adultos estão sendo batizados. Mas depois daquele evento, nós não vemos nenhum texto no livro de Atos dizendo que a gente deve apresentar as crianças e que deve batizá-las na adolescência. Não tem nenhum caso. Então, assim, por isso que nós temos muita tranquilidade. O professor Rafael foi muito feliz na sua exposição. Sim.
Todos nós- estão fazendo inferências, né, pastor? Tem que ver Isso. quem está fazendo a melhor. Exato. E nós estamos aplicando o selo da aliança. Nós cremos que Deus fez uma aliança com a nossa família, com os nossos filhos. Então, a gente está aplicando o selo. Vamos orar agradecendo a Deus pelo esse privilégio, não é? De termos a compreensão que os nossos filhos são selados e que nós vamos criá-lo no caminho do Senhor. E quando eu vi a filha do Rafael subir aí teve que praticar aí, ó, a educação das crianças, né? Criar no caminho do Senhor. Isso é educar no caminho do Senhor, isso é criar no caminho do Senhor também. Vamos orar. Senhor, é tão bom poder estudar a Tua palavra com simplicidade, com disposição. Obrigado pela clareza com a qual o Teu Espírito nos revela a seriedade como temos exposto a Tua palavra aqui na igreja. Que o Senhor nos dê graça para que continuemos sendo fiel ao ensino das Escrituras. Obrigado pelos nossos filhos, porque nós somos a igreja de hoje, e eles também são a igreja de hoje, mas eles serão a igreja de amanhã. E por isso nós queremos Te louvar, porque o Senhor vai dar continuidade à posteridade. Obrigado pela aliança, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Só último aviso. A minha esposa está entregando as apostilas que nós ficamos de entregar as últimas 5 aulas. E se você não recebeu a pasta, nós temos 4 pastas com as apostilas. E você que já recebeu as pastas, você pega só uma parte da apostila sem a pasta. Ela vai estar ali na frente agora e vai entregar a inscrição da APECOM. Muito bem. Você que não se inscreveu ainda para o congresso da APECOM, no dia 20, 21 e 22 de outubro, ainda faça as suas inscrições hoje, direto no site, que a gente tem todas as informações lá. Ok.